Bom dia, queridos irmãos. Quero trazer um pouco do que foi o nosso estudo ontem à noite do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. No tempo de Jesus, o nome das pessoas estava ligado ao seu significado e à personalidade do indivíduo. Por isso, em diferentes situações, a mudança radical da vida das pessoas implicava também na mudança do seu nome. Assim, Jesus muda Saulo. Ele dá um novo nome. Ele agora é Paulo. Ele era conhecido como um perseguidor dos cristãos, mas agora ele será cristão e será também um grande missionário que irá experimentar sofrimento e perseguição. Jesus o derruba, o cega e o chama para servi-lo. Saulo estava indo para Damasco para prender cristãos e levá-lo à condenação em Jerusalém. Mas agora, depois do seu encontro pessoal com Jesus, ele precisa aprender a se submeter à vontade de Jesus. Por ser perseguidor dos cristãos e conhecedor do Antigo Testamento, ele seria a testemunha ideal, de perseguidor a anunciador do Evangelho. Iria dar o seu testemunho, tornando-se perseguido também. Se ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo o que Deus se agradava, agora ele sabia da boca do próprio Senhor Deus qual era a sua vontade e estava disposto a obedecê-lo e a reparar os seus erros. Experimentou na sua nova vida que Deus fortalece aqueles que são perseguidos através do Espírito Santo, para que não desistam e deem o seu testemunho ali onde vivem. Ananias, um simples discípulo de Jesus, residente em Damasco, obedecendo à ordem de Deus, mesmo com medo de Saulo, o visita. Paulo é curado, batizado e começa a aprender a verdade sobre Jesus e a sua igreja. Agora, a nova vida de Paulo se baseia na procura da comunhão dos demais discípulos e no desafio de anunciar o Evangelho de Jesus. Ele tem uma nova família e uma nova missão. Em Damasco, leva muitos judeus à conversão e por isso sofre perseguição e foge para Cesareia. Barnabé, que havia sido enviado pelos apóstolos para cuidar da igreja que havia surgido em Antioquia, sai à procura de Paulo e o integra na comunidade cristã, de onde mais tarde ambos saem para a primeira viagem missionária. Os judeus estão com ódio de Paulo porque Paulo abandonou a fé judaica. E os cristãos estão com medo de Paulo porque ainda desconfiam da sua conversão. Dessa forma a gente entende que a obra de Deus muitas vezes é assim, que nós devemos vencer os nossos medos e preconceitos contra as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, e até mesmo que sejam contrárias ao Evangelho, porque Deus as quer salvá-las e transformá-las. E se Deus nos der a oportunidade, nós devemos levar o Evangelho para todas as pessoas, por mais diferentes que sejam. Elas serão um grande testemunho do agir de Deus e poderão levar muitas outras à salvação. Na terceira parte do capítulo 9, lemos o apóstolo Pedro sendo preparado para a missão entre os gentios, isto é, entre os não-judeus. Ele está visitando algumas pequenas comunidades cristãs que surgiram fora de Jerusalém devido à dispersão dos cristãos. Ele chega a Lida e cura Enéas, paralítico há 8 anos na cama. Esta cura resulta na conversão de todos os habitantes daquele lugar. E os moradores da cidade vizinha, Jope, sabendo da presença de Pedro lá em Lida, vão lá chamá-lo por causa da morte de Dorcas, uma discípula muito amada pelas suas boas obras que fazia para com os necessitados. Pedro atende o chamado e ressuscita Dorcas. Também aqui o resultado é a conversão de muitos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus ainda cura e ressuscita mortos através dos seus seguidores. Nós também devemos redescobrir a fé para pedir que Jesus cure, faça milagres e entender que não são as pessoas que curam, mas sim Jesus as usando como seu instrumento ainda hoje. E que a cura não é o alvo em si, mas é o meio para levar muitas pessoas à fé. O estudo foi muito bom. Este foi um pequeno resumo.
O grupo aumentou. Participe na semana que vem, quando vamos estudar o capítulo 10. Fiquem com Deus. Amém.